Bem-vindos ao Tech Drive! Bem, no nosso mergulho de hoje, a gente vai explorar um tema bem essencial para a ciência da computação. Isso é óbvio. Mas muitas vezes a gente subestima um pouco sobre a qualidade de software. Afinal, o que realmente significa o software de qualidade? É só testar e garantir que tudo funciona ou existe muito mais por trás? E para isso, a gente vai ver um pouquinho sobre qualidade de engenharia de software hoje. Bem, e hoje a gente trouxe aqui o Pedro, uma pessoa que também faz ciência da computação com a gente, mas ele tem um pouquinho mais de profundidade sobre o quesito de qualidade de software. E hoje a gente trouxe ele aqui como convidado para falar um pouquinho sobre qualidade de software. O nosso convidado é o Pedro e aos 20 anos ele já acumula mais de 3 anos de experiência com desenvolvimento de software. O Pedro, ele começou bem cedo, aos 15 anos. Ele criou um grupo de amigos em um blog, olha só, um blog de WordPress. E foi aí que surgiu uma paixão, assim, pelo desenvolvimento. E desde então, ele só cresceu nessa carreira. E hoje ele é graduando de Ciência da Computação no campus de Santa Helena e atua como desenvolvedor full stack no Lamia da faculdade. Bem, basicamente no Lamia o Pedro participa de vários projetos em diferentes tecnologias, claro, mas o seu foco principal é TypeScript, que basicamente ele usa um pouco de Next.js e um pouquinho no front ali e Expresso no back-end. Pedro, é um prazer te receber aqui no Tech Drive. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui para falar um pouco sobre qualidade e engenharia de software. Bem, para começar um pouquinho, vamos falar um pouco em qualidade de software. O que exatamente a gente está falando quando a gente cita qualidade de software? Qualidade de software, ela vai muito além do que só construir o código em si, né? Quando a gente está falando de qualidade de software, não significa só que o software não tem bugs ou que o software é rápido. Ele vai acabar sendo um conjunto de todas essas coisas. Quando você está pensando em desenvolver um aplicativo, você vai ter um resultado esperado. Todo desenvolvedor, ou até o CEO ou CTO de uma plataforma, quando ele pensa em uma solução que o software dele planeja atingir, ele tem aquela visão hipotética na cabeça dele do mundo perfeito, onde todas as funcionalidades funcionam e é onde ele consegue atingir o máximo de público que ele visa com aquela solução. A qualidade de software, da maneira mais geral falando, é chegar o mais perto possível dessa solução hipotética que o desenvolvedor teve. Então, não necessariamente tem que ser o software mais rápido do mundo, ou software sem bug nenhum, ou software mais liso possível, mas ele tem que tentar atingir todos os itens da mente do desenvolvedor quando ele começou a desenvolver, né? Para tentar conseguir chegar nisso, normalmente se divide esses itens em requisitos, né? Para você entender e metrificar melhor o quão perto você está, então, e de certa maneira a qualidade do seu código, o quão bom o seu código é. Então não significa que ele não tem bugs, só significa que ele está o mais perto possível daquele seu sonho hipotético no começo. Isso seria basicamente a qualidade de software. Bom, então podemos dizer que a qualidade envolve tanto o processo do desenvolvimento quanto o produto final. Desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade. Tudo isso faz parte, certo? Isso mesmo. No mundo ideal, numa plataforma que segue os padrões descritos pelas diretrizes, que a gente sabe que não é sempre que acontece, mas normalmente você tem uma reunião com alguém que sabe de software ou que só tem uma ideia, que é algo muito comum, não tem absolutamente nenhum conteúdo sobre software, mas que tem uma ideia muito boa, e se discute com alguém que entende de software aquela ideia, onde ele, por sua vez, vai tentar dissecar aquele problema em várias métricas ou em vários steps, que aí, dependendo da sua metodologia, você vai talvez dividir em sprints ou você vai dividir em tasks separadas, mas você vai pegar aquele problema, que inclusive é na minha opinião, uma das habilidades mais importantes do programador, que é escutar um problema da vida real e conseguir dividir ele em problemas de software em si, e entender o que é uma funcionalidade do back-end, o que é uma funcionalidade do front-end. Então sim, a qualidade de software ela começa no segundo em que o seu investidor ou até o seu amigo começou a falar sobre um problema que ele tinha a ideia de solucionar. Bem, já que a gente está falando um pouquinho disso, me explica um pouquinho sobre o desenvolvimento. Como que ele entra no ciclo? Se ele basicamente só entra no levantamento de requisitos ou entra em qualquer etapa? Você pode falar um pouquinho?
Claro, como eu expliquei brevemente anteriormente, a parte do levantamento de requisitos ela vai ser crucial para a qualidade do software, porque você tem que ter um checklist de coisas para você comparar quando você chegar lá na ponta final. Algo que é muito comum, inclusive, principalmente em startups, é que durante o processo de desenvolvimento acontece pivotamentos da ideia. Então, os levantamentos de requisitos iniciais nem sempre eles vão representar o que era o produto final, o que não significa que o produto tem uma qualidade ruim ou que falhou nas métricas de qualidade de software, só significa que o produto mudou. E muitas vezes ele mudou para melhor, então ele atinge métricas melhores ou ele atinge um público melhor. Então a qualidade de software ela vai estar em todos os pontos de desenvolvimento, da mesma maneira que o levantamento de requisito e a conversa entre os desenvolvedores e o produto vai estar durante todo o levantamento de software, porque é muito comum e acontece inúmeras vezes o software mudar, às vezes completamente ou às vezes mudar alguns pequenos pedaços, que podem mudar a cara toda, o objetivo total do software. E é muito importante você metrificar e ter controle disso para você não acabar se perdendo ou tendo um produto final que não representava a ideia do que você queria ou que não atingia o público que você queria atingir. Porque no fim das contas, um software tem em 99% das vezes gerar lucro. E se você não atingir as métricas e o público que você queria, esse software acaba não revertendo em lucro. Então você só desperdiçou seu tempo e recursos. Entendi. E, na sua opinião, quais pilares de um bom processo de garantia da qualidade no planejamento, automação, revisão de código e métricas? Eu diria que o pilar principal de todos, que inclusive é o mais difícil de se ter, é você ter um ciclo bom de desenvolvimento que inclua a qualidade de software. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, até em empresas grandes, e acontece tanto em empresas grandes quanto em startups, você não tem um ciclo de desenvolvimento muito saudável. Então, às vezes, você não tem coragem de dizer o que realmente está acontecendo para o seu superior, ou você não tem coragem de pedir uma semana a mais para resolver um bug, ou para montar um teste que contempla um pouco mais, né, que tem um coverage maior. Então, esses pequenos detalhes, eles vão desgastando o seu software e, no fim, isso vira uma bola de neve e o seu software acaba não sendo nem um pouco do que você pensava que ele fosse ser. Então, eu diria que o pilar mais importante e, ao mesmo tempo, mais difícil é você colocar dentro da sua empresa ou do seu time de desenvolvedores, né, essa ideia de que você tem que falar tudo. Se você precisa de mais uma semana, mesmo que isso vá mudar o ciclo de sprint da empresa, você tem que falar, ou se você tem uma ideia nova, mesmo que isso vá mudar toda a arquitetura do software, se aquela ideia é boa o suficiente para trazer mais segurança e eficiência para o seu software, você tem que falar. Então eu diria que esse sistema é o mais difícil. E eu diria que, junto com isso, a gente tem, principalmente hoje em dia, na nova geração de desenvolvedores, a automatização, né? Você perdeu um bom tempinho ali montando boas histórias para testes, tanto em Cypress quanto em Playwright. Você perdeu um bom tempinho montando prompts eficientes para a inteligência artificial treinar, para fazer CI/CDs bons na sua plataforma, para garantir que não vai entrar nenhum bug em produção, que não vai entrar nada na esteira que vai quebrar lá na frente. Eu acho que você perdeu um tempo, principalmente no começo, montando tudo isso, mesmo que seja difícil, pode mudar a sua vida depois de um tempo lá na frente, quando você já estiver escalável e com muita gente entrando na sua plataforma. Já que a gente está falando sobre autômato, até que ponto vale automatizar esse autômato? Fala um pouquinho, ele é manual ou é automatizado? Como é que ele funciona? A automação de testes ela é um item muito complicado, porque se você for parar para pensar, um teste de integração falhar ou dar certo pode definir a funcionalidade final, como o seu usuário vai usar aquilo. Então, se você testar a coisa errada, ou se você não pensar em todos os casos de uso possível para aquela funcionalidade específica, pode ser de que você só descubra isso lá em produção, o que pode fazer com que você perca vendas, ou em até alguns casos muito extremos, dependendo de como a sua plataforma funciona, você até tomar um processo. Né? Se, por exemplo, você tem uma plataforma que trabalha com RBAC, um sistema de permissionamento, e você não testou uma permissão específica em uma página específica e um usuário consegue acessar aquela página mesmo sem ter permissão, ele pode ver dados sensíveis à sua plataforma e ocasionar um processo por quebra de LGPD, né? Por quebra de sigilo de dados. Então, eu diria que o teste mais importante e que eu imagino que nunca vai ser substituído, é o olhômetro. É você entrar na plataforma, tanto o desenvolvedor quanto o
usuário, os times de QA, entrarem na plataforma, clicarem em todos os botões, e colocarem tudo nos inputs possíveis e passarem ali 1-2 horas só com o objetivo de quebrar o que você passou tanto tempo para construir. Pode ser curioso falar isso, mas a parte mais importante de um desenvolvedor é conseguir quebrar aquilo que ele mesmo desenvolveu, porque é assim que ele sabe como ele pode melhorar aquele código. Mas para a parte de testes automatizados, eu diria que onde isso pode ser mais usado é no back-end, porque acaba que você tem um esquema esperado de input de dados que vão entrar e um esquema esperado de dados que vão sair. E o seu teste ele vai só verificar como você está processando aqueles dados no meio. Então você tem bem menos lugares e surpresas que pode acontecer, né? A maioria dos lugares onde os testes automatizados dão erro é no front-end, porque existem coisas como esperar a tela carregar, ou renderização, ou se até você for falar um pouco mais aprofundadamente, você tem os Hibernates, né? E a parte de carregar o HTML e CSS primeiro e depois o JavaScript, todas essas partes que a gente não percebe, mas que a máquina está vendo e que muitas vezes pode dar erro e travar. Então eu diria que focar mais a parte de automatização no back-end e obviamente ter scripts de automatização para testes de integração no front, mas nunca esquecer daquele teste de sempre, de fuçar em tudo. De testar, né? Exatamente. E quais ferramentas são mais utilizadas para apoiar, então, essa automação? Bom, varia muito de tecnologia para tecnologia, né? Eu trabalho mais com TypeScript mesmo, tanto no front-end quanto no back-end, mas também já vi ferramentas para back-end, mas as ferramentas que eu vejo sendo mais recomendadas e mais utilizadas, até pelas bibliotecas do PNPM, que é uma biblioteca, um registry para baixar várias bibliotecas, é o Cypress e o Playwright. O Cypress ele está caindo um pouco em desuso, está tendo uma baixa de downloads por conta de um problema de cacheamento, porque basicamente se você imaginar de que o seu teste integrado é testar todas as páginas, todos os botões e todos os inputs com todos os itens possíveis, se você tem uma página grande isso fica insustentável, né? Se você imaginar, por exemplo, um Mercado Livre da vida, ele tem que entrar em todos aqueles itens e testar tudo aquilo e tentar de toda maneira quebrar aquele item. Mas o Cypress ainda assim é a mais utilizada, e dois que vem se popularizando muito, que eu já cheguei a usar também, é o Playwright, que ele serve para fazer isso que a gente falou. Ele é um robozinho que você coloca métricas nele e ele vai clicar onde você mandar, colocar o dado que você mandar onde você mandar, e ele vai ficar fazendo isso em ciclos com diferentes dados. E o Maestro, que é uma que ele usa essa mesma métrica do Playwright, só que colocando IA para gerar possibilidades novas que o Playwright não pensou quando ele estava testando pela primeira vez. Então ele basicamente vai gerar um guideline ali, um tutorialzinho do que fazer, quando fazer, e vai embutir IA no meio desse processo para pensar em ideias novas do que fazer com o objetivo de quebrar a aplicação no final. Bem, a gente está falando já de automação, então vamos falar um pouquinho mais. A que ponto vale fazer essa automatização de testes? Eu diria que quando você não tem tempo para escrever de fato todos os testes na mão e pensar em todos os caminhos específicos que aquela tela pode chegar, ou as possibilidades de mudança dos dados, que às vezes é algo muito comum, né? Tá chegando perto do final da sprint, você tem que entregar aquilo, e é melhor entregar com um teste um pouco menos aprofundado do que entregar sem testar, né? Então eu diria que nessa parte, ou até mesmo quando você tem algum tipo quando você já escreveu o teste, mas você quer ver se você esqueceu alguma coisa, se tem alguma coisa dando errado, também vale a pena você integrar nesse processo. E estes testes, eles podem se tornar instáveis? Com certeza, com certeza. O caso mais comum, como eu já disse anteriormente, é no front-end, quando a aplicação manda fazer o comando antes do componente carregar, porque normalmente em testes front-end o que a gente faz é criar uma versão da página de mentirinha com dados mocados, né? Então você tem a página principal rodando na frente e você tem uma página de mentira rodando no fundo, e é nessa página de mentira onde o seu script de testes vai rodar. E o que acontece muitas vezes é de que essa tela de mentira ela ainda não carregou, e você já está dando os comandos antes dessa tela carregar. Então obviamente você não vai ter o resultado esperado, porque você está mandando clicar no botão que nem existe ainda. Então é muito comum, na verdade, desses testes automatizados falharem, ou também quando você monta uma história que não chega em lugar nenhum. Porque para testes automatizados, no mundo perfeito, o time de produto te manda várias histórias para você testar. No mundo real, muitas vezes a gente é quem pensa nessas próprias histórias, né? Que seria um usuário X, vai colocar um conjunto de dados Y e ele espera visualizar a W, né?
Então, muitas vezes, se essa sua história não é completa o suficiente, ou se os dados que você mandou colocar não são os dados esperados, também vai dar um erro nesses testes automatizados. Bem, vamos falar um pouquinho sobre medir qualidade de forma objetiva. Então, quais métricas assim realmente fazem sentido? Tipo, por exemplo, cobertura de testes, bugs por realce, tempo de média de correção. Você pode me falar um pouquinho? Claro, as duas principais métricas que os times de desenvolvimento que eu já trabalhei usavam era o coverage, que seria a quantidade de arquivos que você criou testes para ele. Então, no próprio Cypress você vai ter ali uma tabelinha que vai mostrar todos os arquivos da sua aplicação e quais arquivos foram testados e quais testes deram sucesso e quais testes deram erro, isso tanto para o front-end quanto para o back-end. Aí, a partir desses dados, você tem uma porcentagem de coverage, que é o quanto a sua aplicação foi cobrida por testes, né? Também se tem a densidade de erros, que seria se o seu teste falhou, como ele falhou. Foi um erro mais simples, como apareceu uma escrita errada ou a tradução não apareceu de forma adequada, ou foi um erro como a página inteira não carregou, deu um erro de TypeScript que corrompeu a tela ao aparecer para o usuário. Esses dois erros são bem diferentes, né? Uma coisa é aparecer um null para o usuário, outra coisa é não aparecer a tela para o usuário, né? Então, essas duas principais métricas, que seria a densidade do erro e o coverage da sua página, o quanto você testou, acaba sendo as duas principais que você vai olhar. Algumas que você pode incluir também na sua métrica é o tempo que você demorou para arrumar um bug específico. Porque se você deixou algo de lado e aquela coisa no final, ou se você montou algo e depois você teve que refatorar e isso gerou um bug novo que você não esperava, o tempo que o seu time de desenvolvimento gastou para arrumar aquele bug foi o tempo que ele poderia estar gastando para montar uma feature nova, para montar um item novo. Então, até que ponto vale a pena a gente desenvolver com mais calma para evitar o máximo de bugs, para lá na frente a gente ganhar esse tempo para desenvolver features novas. Porque se caso os bugs que você deixa passar são bugs menores e que demoram 5, 10 minutos ou às vezes 1 hora só para arrumar, às vezes vale a pena você ir deixando isso e depois você voltar para juntar tudo numa coisa só para ter algo funcional, mesmo que não 100%. Agora, se você teve um bug que você teve que refatorar a sua camada de login inteira, ou que se você não pensou em alguma coisa específica que muda completamente a maneira como a sua arquitetura funciona, e você vai passar 2 semanas, 3 semanas inteiras remodelando aquilo, então vale mais a pena você olhar com mais calma, fazer mais reuniões, fazer um levantamento de requisitos melhor, para evitar que esses erros ocorram. Perfeito. E você acredita que a qualidade de responsabilidade vai fazer parte só de um dos times ou ela também é uma cultura de toda a equipe do desenvolvimento? Com certeza absoluta é uma cultura de toda a equipe de desenvolvimento, né? Obviamente, cada parte da equipe vai ter algo que ele é melhor fazendo, né? Um engenheiro de software, ele vai ter uma visão de produto melhor do que um desenvolvedor. E um desenvolvedor vai ter uma visão de código melhor do que um engenheiro de software, né? Muitas vezes você não pode cobrar do desenvolvedor ele saber todos os casos de uso ou todas as possibilidades que o produto pode ter, mas ao mesmo tempo você não pode cobrar do engenheiro de software saber o porquê um bug específico está ocorrendo para escrever lá na task. Então, se você junta a boa vontade de todo mundo de dar uma lida na task ou deixar um comentário ou estudar um pouco mais a fundo um pedaço que não exatamente é para você, tanto na parte de código quanto na parte de engenheiro de software, e tirar ali 1 horinha por dia para talvez conversar algo que você não entendeu na task, para evitar que certos erros ocorram, isso pode fazer muita diferença. Então, com certeza, a qualidade de software ela é uma função para todo mundo da equipe, sem exceção. Bem, a gente vai falar sobre um pouquinho de pressão de entregas também. A gente sabe que isso é uma ameaça, mas como a gente se lida com essa ameaça? Você pode falar um pouquinho sobre o que é essas ameaças também? Com certeza. Como eu disse anteriormente, é melhor você entregar um teste mal escrito do que entregar sem testar. Porque, no fim das contas, mesmo os testes mais simples ou feitos por um Claude Sonnet da vida, né, por um LLM de geração de código, ele já pode pegar coisas que você não estava esperando. Então, é importante, mesmo que quando o seu tempo está muito curto, você tentar entregar algum tipo de teste. E se a aplicação que você estava fazendo era muito complexa e você não conseguiu testar nada, e aquilo é muito importante para a solução final da sua aplicação, às vezes vale a pena você ter aquela conversa chata com o seu time de desenvolvimento para aumentar a sprint 1 semana a mais, para atrasar um pouco a entrega, para você conseguir olhar para aquele módulo com mais carinho e testar de fato com a importância que ele merece ser testado.
Nos últimos anos, nós temos visto que a IA está sendo aplicada em testes automatizados, geração de casos de testes e análise de falhas. Como você enxerga, então, o papel da inteligência artificial na engenharia de qualidade? Se bem usada, ela muda tudo, né? Algo que é muito problemático na utilização de IA é você não dar o contexto suficiente para ela fazer aquilo, né? Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, no mundo ideal, o engenheiro de software vai te passar na sua task uma série de casos de uso, uma série de historinhas para você testar. Se aquelas historinhas estão muito bem construídas e dizem exatamente o que esperar ou o que colocar no teste, a IA vai ser perfeita para isso, porque ela vai saber exatamente o que escrever, como testar, o que esperar. Agora, se os seus testes não estão muito bem escritos, uma coisa que é muito comum de acontecer é que o contexto que a IA vai ter é do próprio código escrito. Então, ela vai testar exatamente o que está escrito no código. Então, se o código está ocasionando algum problema e o seu código é escrito exatamente como o seu teste é escrito exatamente como o seu código está escrito, o seu teste vai replicar o erro do código e vai dar como se aquilo fosse a solução, né? Então, quando dado um bom contexto e quando, obviamente, revisado o código e comparado com a solução esperada, a IA pode ajudar muito e acelerar muito o seu processo de desenvolvimento. Quando feito só para entregar de qualquer jeito, ela pode acabar não mudando nada ou gerando mais problemas do que solução. Bem, o que muda na atuação de profissionais no QA e a engenharia de software? Eu diria que com a entrada da IA nesse processo de desenvolvimento, nessa esteira de desenvolvimento, o QA ele pode se dar ao luxo de saber um pouco menos de programação e um pouco mais de engenharia de prompt, né? E o que eu quero dizer com isso? Você acabar estudando um pouco mais IA e entendendo o que ela espera que seja dito para ela, né? O que significa você fazer um prompt bom, o que significa palavras-chave de contexto, fine tuning ou todos esses termos de engenharia de prompt que a gente tem por aí, pode ser tão importante quanto você ser um bom programador para a área de QA. Porque você escrever essas historinhas, você saber o produto de ponta a ponta, o que esperar, você ter mapeado perfeitamente o seu usuário final, ele vai acabar sendo mais importante do que escrever o código em si, porque a IA vai te auxiliar muito nisso, né? Então, eu imagino de que daqui para frente, para um bom QA, vai ser tão importante quanto codar, ele saber métricas de engenharia de prompt, e ele vai ter que cada vez mais se aprofundar na parte de engenharia de software, saber o que pedir, quando pedir, como pedir, por que pedir, o que ele espera lá na ponta, o que o produto dele está entregando, para quem o produto dele vai entregar, quanto tempo é muito tempo para desenvolvimento, colocando a IA no meio do ciclo, até onde vale balancear, colocar a IA no meio do seu time ou não, as ferramentas. Acaba que é um conjunto de itens muito maior para se estudar de início, mas que se ele masteriza aquilo, se ele fica especialista naqueles itens, pode mudar completamente o time de desenvolvimento dele, a ponto de, ao invés de demorar 2 meses para fazer uma feature nova, demorar 2 semanas, assim. Então eu diria que é muito importante. Então, quais habilidades assim você acha que é mais valorizadas? Eu diria que a principal de todas é aquela que eu falei lá no começo, que é um desenvolvedor, ele tem que saber ouvir palavras normais e interpretar isso como um software. Quando eu sento aqui para você e começo a descrever, por exemplo, o iFood, eu vou falar para você um aplicativo de entrega de comida que conecta o restaurante com o usuário. Isso é algo simples, só que para um desenvolvedor eu tenho que estar pensando na arquitetura, que eu vou ter que ter isso, eu vou ter que pensar que eu vou ter que integrar o Maps para eu ter o mapa, eu vou ter que pensar que o meu usuário ele vai ser tanto uma pessoa que quer comer quanto um entregador, eu vou ter que pensar que eu vou ter que ter 2 telas completamente diferentes para esses 2 usuários, eu vou ter que ter 2 sistemas de cadastro completamente diferentes, eu vou ter que ter os restaurantes também, eu vou ter que conectar restaurantes com o motoboy, ou o motoboy ele vai fazer parte do restaurante. Então, só dessa simples frase eu consigo interpretar muitas coisas em um software muito complexo. Isso vale para N coisas que você pode pensar. Então eu diria que uma das, se não a técnica mais importante é você entender código de maneira abstrata. Você conseguir transformar palavras do dia a dia normal em código para você conseguir entender de maneira geral qual software que você está querendo desenvolver, sabe? E isso também vale para os testes. Quando eu estou falando para você que eu vou colocar 1 mais 2 e eu espero que a minha saída seja 3, eu tenho que imaginar como isso está acontecendo em nível de compilação, como é que vai ser o meu código de teste para isso.
Então eu diria que essa interpretação é o pilar mais importante de métrica que um QA vai ter que ter. E também, obviamente, saber se comunicar bem, porque ele vai ter que pegar uma reunião de às vezes 2, 3 horas de produto com o CEO dele ou com a pessoa que quer investir nele e transformar aquilo em 5, 6 tasks, falando de maneira mais técnica, separando os entregáveis, separando o esperado, que pode ser uma tarefa muito difícil também para um QA. Entendi. Bom, então, Pedro, para encerrar, se você tivesse que dar uma dica prática para quem quer começar a investir em qualidade de software, qual seria? Eu diria que você pode fazer 2 coisas principais. Ou você coda ou você lê. Depende de qual o seu tipo de aprendizado, né? Muita gente não consegue aprender direito lendo a documentação de coisas específicas ou vendo vídeos de coisas específicas e aprende na prática. Então, nesse caso, code qualquer coisa e teste ela. Independente do quão bobo for a sua aplicação ou independente de quão pequeno pode parecer o seu teste, tá tudo sobre a maneira como você está interpretando aquilo. Aos poucos, conforme você vai escrevendo testes e entendendo engenharia de software, você começa a perceber o que significa ser um software ruim. Porque, por incrível que pareça, essa pergunta é muito difícil de responder. Porque se o objetivo final do seu software, no mundo hipotético, é dar um erro na tela, o seu software falhar é o sucesso dele. Ou se no objetivo final do seu software talvez ser uma tela confusa, porque você quer que só pessoas muito especialistas naquilo consigam acessar aquilo, esse é o seu tipo de público, pode ser de que ter uma tela com um UX design ruim pode ser uma coisa positiva para a sua aplicação. É muito confuso, mas é assim que funciona. Então eu diria que independente do quão simples a sua aplicação for, ou independente do quão simples o seu teste for, faça, porque no fim das contas está muito mais sobre a maneira como você está interpretando aquilo do que sobre a coisa que você está escrevendo em si. E se você tem um pouco mais de tempo e você é melhor... e você consegue assimilar as coisas melhores, ler a documentação sempre ajuda muito das tecnologias que você vai usar e no fim do dia só coda qualquer coisa. E quais sites você citou que seria melhor a pessoa ou ver vídeo, ou ver o codar, ou ir lá atrás de um site que possa, né, tá fazendo essas leituras? Qual site você recomenda assim de leitura ou um aplicativo que possa a pessoa entrar? Falando de código em si, se você já tem um conhecimento base de uma tecnologia, eu diria para você fazer o feijão com arroz da tecnologia web, que monta uma aplicação, um login, cadastro, um Role-Based Access, ali, um RBAC, entenda quais são essas coisas, entenda como um token JWT funciona. Só para você criar uma aplicação com login, cadastro e uma recuperação de senha, você já vai ter que entender tanta coisa do mundo web, você vai ter que entender como um token JWT funciona, o que é uma requisição HTTPS, como a internet funciona para essas requisições acontecerem, como é que você trabalha com IDs no banco de dados para você não poder acessar essas informações no front-end. Para você testar tudo isso também, você vai ter que se aprofundar muito. Agora, se você está no zero mesmo, eu diria que um livro que me ajudou muito, por mais de que ele tem seus problemas e você tem que ter um pouco de abstração de código boa, é o livro do Clean Code. Ele é muito recomendado entre desenvolvedores de software mesmo. Tem muita coisa lá que você não tem que exatamente fazer como está lá. Ele é basicamente um livro de regras de como codar. Só que a gente sabe, os desenvolvedores sabem que um livro de regras de como codar não existe. Você vai fazer da maneira que você pode fazer na hora. Mas só de você ler ele e conseguir abstrair os temas que ele está falando de maneira específica já te ajuda muito. E como a parte de testar, ela não é nada mais nada menos do que entender o código que você está escrevendo, eu diria que um livro que ajuda muito e que mudou a maneira como eu enxergo o código é o livro Refactoring. Ele é um livro de uma capinha vermelha e tem uma escadinha. Ele basicamente diz como refatorar um código, porque a palavra refatorar significa refazer, mas refatorar um código não significa refazer um código. Significa você olhar para aquele código e entender o porquê ele está ruim. Porque um código que deu sucesso não significa que ele é o melhor código possível. Não é porque ele chegou no final buildando e compilando perfeitamente que ele é a melhor versão daquele código. Você entender como mudar e como melhorar um código bom é uma tarefa que pode ser bem complicada. E esse livro ajuda bastante a você interpretar essa parte. Excelente. Então fica esse recado. E você diria que a qualidade não é uma etapa, é uma cultura que deve estar presente desde o primeiro commit? Exatamente. A qualidade de software é algo que tem que ir desde a primeira vez que você está sentando com o seu investidor e com o seu amigo até o dia final do deploy da sua aplicação. Bem, Pedro, acabamos por aqui. Muito obrigado pela essa aventura, por explicar para a gente um pouco sobre qualidade de software.
E é isso. Tem alguma consideração final pro povo? Queira falar? Muito obrigado pelo convite e boa sorte aqui no podcast de vocês. Obrigada. E encerramos por aqui. Não esquece de dar like e compartilhar, gente. É essencial. E é isso. Bye, bye.